Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast Ansiedade no Ponto. Eu sou seu anfitrião Anderson Salles. Olá, gente! E eu sou a Elaine Salles. Nós vamos falar sobre os desafios da adolescência e o vestibular. Tinha um nome mais bonito, não tinha, Elaine? Equilibrando a ansiedade e vestibular. Ele errou o nome, gente. Desculpa, gente, perdão. Mas o assunto é o mesmo, tá? Eu juro que eu não errei, tá? Eu só errei o título, tá? Me desculpe, me perdoe. É interessante falar sobre essa questão, né? Você que é professor universitário. Já dei aula para o ensino médio, tanto no Poliedro, no Colégio Tablão em Taubaté, também dei aula para o ensino médio no SESI, né? Então eu percebo essa ansiedade que os jovens têm, mas mais os pais dos jovens que têm essa ansiedade para pensar no futuro dos seus filhos, né? E os jovens pensando no futuro deles, nesse mercado que hoje em dia está em constante alteração, mudança, né? E é interessante que assim, eu sou formada há quase 24 anos, né? Então faz um tempo aí que eu entrei na sala de aula. Mas eu sou professora desde os 16 anos. Eu amo uma sala de aula também, amo, gente. E eu percebo que ao longo desse tempo, já dei aula para o ensino médio, até em escola estadual, como professora substituta, imagina, já não é muito simples. Loucura. Você dar aula sendo o professor responsável da sala. Imagina o professor que entra quando o seu professor falta. Eu era esta professora, né? E eu me lembro, né, dando aula para o ensino médio, eu já dei aula de sociologia para o ensino fundamental, ensino médio. E eu me lembro que era diferente. Tinha vestibular, sempre teve, mas parece que tem piorado essa ansiedade quanto ao futuro, sobre o que eu vou fazer. Você percebe isso também? Então, eu vejo eu vejo uma mudança, né, no jovem, e aí existem dois tipos, tá? Eu classificaria como dois tipos. Existe aquele que tem ansiedade de querer buscar um futuro melhor, de querer encontrar uma profissão, né? E aí eles estudam, estão atrás, empenhados, e tem a outra parte que já parece que desacreditou do sistema, né? Eles acreditam que vão ser jogadores de futebol, vão conseguir ser youtubers, vão conseguir, através que a educação já não os cabe. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, desses jovens que estão à margem do sistema, né? Tem os que estão preocupados, que estão ansiosos, que querem passar nas melhores universidades, querem alcançar o melhor, o seu potencial, mas tem um outro grupo que parece que não é para eles. Eu fui dar uma palestra, né? Eu percebo, eu trabalho como psicóloga esse tempo grande aí, e eu percebo essa diferença no consultório dos adolescentes, dos pais dos adolescentes, nesse tempo aí que a gente tem de carreira clínica, de atendimento psicoterápico, né? E, recentemente, que é uma diferença de como eles estão lidando com a educação. Recentemente, eu fui dar uma palestra numa escola estadual, e porque uma das professoras estava solicitando um profissional para conversar com os alunos, porque eles estavam sentindo uma apatia, um distanciamento, exatamente isso que você falou, um distanciamento desse futuro educacional, uns como sem possibilidades e outros com, eu vou chamar de ilusão, porque
é uma ilusão você entender que ser um youtuber é a condição da sua vida. Gente, ser youtuber precisa saber falar também. Precisa saber escrever, precisa... Quanto mais elaborado você for, quanto mais você entender... Hoje nós temos uma diversidade de conhecimento, que a gente pode buscar conhecimento, né? O mundo está aos nossos... nós temos acesso a um clique, né? Mas a busca desse conhecimento tem que ser estruturado também. A gente, né? Não, tem pior ainda. Tem jovens, acreditem se quiser, tem jovens que acham que vão ser ricos com o jogo do tigrinho. Lá, que mexendo no celular vão conseguir sobreviver, vão conseguir ter recursos, né? Eu vi uma reportagem que na China tem cidades onde os youtubers ficam na rua. Eles moram na rua, gente, para fazer com câmera, com celular, produzindo sei lá o que, né? Vídeo de pé, vídeo de mão. Então, você está vendo que há uma banalização achando que isso vai trazer retorno para eles. Alguns trazem, né? Alguns realmente poucos, né? Muitos chegam, poucos. mas mesmo que traga, né? Que eu espero que traga, você entender a importância de você estudar, a importância de você buscar esse conhecimento, a importância de você ter opções como profissão é extremamente importante. E isso tem que ser levado em consideração, né? Poxa, eu dou aula de física, gente. O pessoal fala assim, nossa, professor, que loucura, tem coisas, tem fórmulas, tem contas que eles falam assim, nossa, eu nunca vou usar na minha vida. Aí eu explico, falo, gente, isso não é só a fórmula, não é só a conta. Você está usando toda a sua circuitaria cerebral, você está desenvolvendo o seu cérebro. Isso não vai te ajudar, vai te potencializar na hora de você resolver problemas, você abrir estratégias de soluções. E a educação ela é importante nesse sentido. Você ter uma gama de conhecimento é importante, mas você está trabalhando o seu cérebro de uma forma a atingir o seu potencial. Isso que é o mais importante. E então nós vamos focar, né, na importância de você ter uma profissão. Isso é uma coisa importante dizer que quando você você entende, quando você observa ao seu entorno que as pessoas estudam, elas se formam, elas têm uma profissão e elas trabalham com isso. E se a gente for pensar que o jovem, o adolescente, ele está ainda em processo de transformação, em processo de amadurecimento cerebral, nós vamos entender que eles precisam escolher, vamos pensar no jovem que tem que escolher aos 17 anos, uma profissão que, teoricamente, ele vai fazer para toda a vida. Lógico que a gente pode mudar essa profissão, né? Nós temos a riqueza da vida é que a gente pode fazer transformações a todo instante. Nós podemos nos tornar pessoas melhores, assim como nós podemos mudar nossa rota se a gente quiser, né? Mas pensar que o adolescente, nesse período de ensino médio, que vai dos 15 aos 17, aos 18 anos, que ele tem lá suas amizades, ele está saindo, né? O adolescente começa a ver a vida, né? Porque tem duas fases da adolescência, né? A gente está focando aqui essa fase das escolhas profissionais. E nesse momento onde ele tem uma vida social, ele está se descobrindo, né? Ele está olhando... 17 anos, 18... que ele está olhando para si, está se reconhecendo. Aí vem em casa. O que a gente percebe? O que eu percebo no consultório? Os pais voltados muito nessa construção do futuro, preocupados até por amor, mas uma preocupação que eu estou questionando nesse momento, qual é a efetividade e quão saudável é para esse jovem, como nós devemos fazer isso, né, Anderson? E tem muitos pais, aí eu coloco os pais da classe média que eu acompanhei, que eles servem
que eles se preocupam tanto com o futuro do filho que eles parecem ser técnicos, né? Focando no direcionamento, tipo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, eles colocam na escola, no balé, no balé, na terapia, naquilo, vão enchendo a vida do filho para querer o melhor para ele e acaba colocando mais pressão, colocando mais pedras, né? Com mais dificuldade para essa aumentando escolha. A dificuldade na escolha. E aí, ou então, direcionando, falando, você vai ter que ser médico, você vai ter que ser advogado, você vai ter que ser um engenheiro, colocando já os seus recalques, né, do seu passado no filho. Ah, não, mas se tivessem feito isso para mim, eu teria alcançado melhores posições, né? Às vezes a gente traz os pais, eu vejo alguns pais com esse receio. E quando tem que ser uma coisa fluida, né? Cada um tem suas potencialidades, cada um tem suas habilidades e cada um tem os seus gostos. E nós temos uma filha, né, nessa fase de escolha profissional. É bastante desafiador, porque eu me lembro, você se lembra quando ela foi começar o ensino médio? Isso eu ouço no consultório sempre, tá, gente? Não é só na escola da minha filha, né? Ela chegou para mim, pra gente, falou assim, nossa, agora ficou difícil, né? Entrei no ensino médio, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Com 14 anos para 15 anos, ela já ansiosa, trouxe uma angústia já no início das aulas, porque ela não sabia o que ela ia fazer para o futuro dela. E os amigos já tinham escolhido, né? Ela fala, na cabeça dela, na cabeça dela, cada um já tinha uma área, já queria fazer. Tanto é que agora, no terceiro ano, ela volta mais amadurecida, ela percebe que aqueles que tinham já escolhido já mudaram 10 vezes de profissão. E ela acabou escolhendo, procurou ajuda, nós procuramos ajuda, teve um suporte psicológico, sem a pressão, ela foi vendo as qualidades, as características dela. Fez orientação profissional. Fez uma orientação profissional com uma pessoa... Uma psicóloga. Com uma psicóloga da área. Então, isso proporcionou a ela como eu vou falar? Um apoderamento. Um apoderamento, exatamente. Uma confiança na escolha dela. E agora ela continua com a pressão, porque ela quer escolher qual é o lugar qual é a faculdade que melhor se encaixa à personalidade dela. É interessante porque ela mudou de fase. Eu falo que é igual Pokémon, né? Eles evoluem, né? E mudou de fase. Então, eu ouvi duas coisas delicadas, né? Eu diria isso. Uma foi uma mãe de uma amiguinha, de uma amiga de uma das filhas, que falou assim, eu mudei ela de escola porque a escola estava muito fraca. Você está fazendo muito pouca coisa em casa e você está tendo muito tempo livre. Essa escola não está boa, não. E aí ela foi buscando a escola que, na cabeça dela, tinha que ser... A escola boa era a escola que ela via em casa que a filha estava mais ansiosa, mais estressada ou cheio de atividades para fazer. E outro relato que eu vejo também, eu gosto de trazer relatos da gente, porque eu acho que a gente aprende muito, né? São tantas experiências, eu aprendo tanto com o que eu recebo, né? Com o que as pessoas falam, como a gente cresce, como a gente consegue ouvir e trazer para a vida da gente, e sempre a gente pode fazer isso, né? Então, que nós estejamos abertos. Tanto é que o podcast existe para quê, né? Por uma questão de orientação mesmo. A gente ouve, a gente aprende, a gente compartilha. Isso é bacana. Então, a experiência que eu tenho de consultório... Eu já tive paciente, adolescente, que chegou no consultório muito ansioso, dizendo que fingia estar fazendo exercício na sala de aula, no ensino médio, porque ele tinha vergonha de olhar para os lados. E na cabeça dela, era uma adolescente... Todo mundo estava fazendo, menos ela. Então, ela fingia que estava fazendo exercício
porque ela tinha que estar na crista da onda ali com a galera, né? Aprendendo. E várias vezes eu já recebi o relato de que quando o professor iniciava a conversa no ensino médio, né? Assim, do nono ano para o primeiro ano, gente, é sério, professores, vamos repensar isso, escolas, vamos repensar isso com muito carinho, papais, mamães. Por quê? Porque eles chegam e falam, é botar terror. É botar terror. Não, agora a coisa é séria. Como se não fosse antes, né? Agora a coisa, acabou a brincadeira, hein? Acabou a brincadeira. Agora é o seguinte, você quer estar lá no topo? Bora. Estudar é o seu nome. Gente, a vida não é só isso. Detalhe, o cérebro precisa de equilíbrio. Com certeza. Não adianta. Existem relatos de crianças, gente, primeira e segunda série do ensino fundamental, chegando com estresse, porque a professora falou que vai começar a prova. Vai ter tempo agora. Gente, criança precisa brincar também. Que eles estão sendo treinados para o vestibular. Gente, sério, eu já ouvi vestibular. isso. Eu já ouvi. É uma coisa assim, e aí eu volto com a minha experiência, né? Por exemplo, hoje em dia, na área principalmente da informática, muitos dos cursos estão além da faculdade. Então, algumas profissões, a pessoa precisa ter habilidade. Quais são as habilidades? Habilidades de desenvolver, de resolver problemas, né? E isso eles precisam aprender também. E isso eles aprendem, né? Assim, falando do equilíbrio, né? Elaine, mas e o vestibular, né? Como que fica essa história? Então quer dizer que eles têm que largar e não tem que se empenhar? Não é isso, gente. Por favor, não nos entenda mal. É equilíbrio, né? Então, para um adolescente poder estudar, ele precisa ter equilíbrio emocional. Para ele escolher a profissão, ele precisa ter equilíbrio emocional. Então, as coisas precisam andar juntas. Precisa ter uma organização, um planejamento. Então, para o vestibular, o adolescente precisa... Eu falo que precisa de um programa. Eu uso um programa, né? E a gente cria um programa para o adolescente que está em período que vai prestar Enem, que vai prestar vestibular. Esse programa, ele é necessário. O estudo... Então, precisa ter uma organização, planejamento, hora de estudo, né? Matéria dada, matéria estudada, é super necessário, né? Estar atento em sala de aula. E para estar atento em sala de aula, precisamos ter nossas funções cognitivas em plena atividade. E para isso a gente precisa do equilíbrio emocional. Tem que baixar a ansiedade. Não adianta pilhar o adolescente. Bora, você tá aqui, tá comendo, mas cadê? Já estudou? Já estudou? Os pais ficam assim, já estudou? Não tá estudando? Calma, gente. Observe primeiro, converse. E para ter funções cognitivas, precisa dormir. Então, nesse programa tem a questão do sono, né, Anderson? Exatamente. Aí eu sugiro até para vocês o nosso podcast anterior, né? O jovem precisa ter saúde mental, né? A gente conversou, né, com o Dr. Francisco e ele explicou bem isso. Então, eu preciso ter meus hobbies, preciso ter meu tempo ocioso, preciso ter meu tempo livre, mas preciso ter minhas obrigações, preciso ter minha dedicação, preciso ter constância, né, naquilo, né, no estudo. Né? Então, você tem que ter momentos para tudo. Então, tem que ter essa rotina. Então, eu vou chamar de programa, né? Então, precisa ter... organização e planejamento nos estudos, ter esse tempo organizado, dormir 8 horas no mínimo. Sono com qualidade. Então precisa ter uma higiene do sono boa para poder dormir às 8 horas, para chegar na escola não sonado, para conseguir prestar atenção, para chegar em casa, conseguir seguir a sua rotina de estudo, né? Precisa ter pausas diárias. É importantíssimo você pausar, então ter tempos organizados de intervalos, porque nós não mantemos a atenção o tempo todo, mas precisa ter o autoconhecimento para entender que tempo é esse da atenção para que eu possa fazer pausas organizadas. O adolescente precisa dessas pausas organizadas, mas pausas organizadas não é para ficar rodando em tela, é parar mesmo, deixar o cérebro.
E aí eu introduzo técnicas de relaxamento, de meditação nesses momentos da pausa, porque o cérebro precisa, isso ajuda a reestruturar, a modular as emoções, a trazer esse estresse e ansiedade para eixos de equilíbrio do organismo. Então, são técnicas... Homeostase. De homeostase. Então, assim, precisa das pausas diárias, né, de técnicas específicas para controle da ansiedade na hora de uma prova, na hora do vestibular. Tem técnicas de respiração próprias para isso. A gente vai trazer aqui também, né, Anderson? Essas técnicas, né, que é super importante. Então, fazer a priori, assim, num primeiro momento, apenas preste atenção no ar que entra, no ar que sai. 10 minutinhos todos os dias, isso é uma. Existem outras técnicas, mas isso é uma técnica de relaxamento que ajuda no sono, ajuda a manter. Na hora de uma prova, use essa técnica para você trazer para o eixo, para o momento presente. É muito importante trazer a cabecinha para o momento presente. Eu posso abrir um parênteses bem grande, gente? Vocês estão percebendo nesse programa que... Ah, não, mas é só voltado para o jovem, é só voltado para o vestibular. Presta bem atenção, isso pode ser usado em tudo na vida. Ah, eu estou com problema no meu emprego, eu não consigo me concentrar, tal. Gente, usa esse programa da Elaine para o seu serviço, para a sua vida diária. Você vai ver que você vai ter um ganho. Não é só o jovem que vai ganhar com isso, não. O adulto também. Eu trabalho, na faculdade que eu trabalho, tem muitas pessoas adultas que voltaram a tentar fazer a faculdade, que é a primeira faculdade da família, e aí você percebe, o adulto ele já tem mais maturidade, tal, mas ele também tem dificuldade, também tem que seguir esse programa. Então, isso é verdade, isso, gente, ajuda de verdade, né? E o jovem, então, se o jovem dormir bem, comer com qualidade, né? A gente precisa comer, fazer exercício físico. Então, esse programa tem pausa diária, organização de tempo de estudo, dormir, comer adequadamente, atividade física, não é perder tempo. Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo quando você para poder fazer uma atividade física diariamente. É sensacional a qualidade de vida do jovem e a qualidade das escolhas profissionais quando eles mantêm o equilíbrio emocional no eixo adequado, junto com esta rotina de estudo necessária para esse momento tão importante. E para as escolhas profissionais, quero chamar a atenção dos pais, né? Com relação a permitir esse espaço, né? Busquem ajuda profissional para os seus filhos e para você também, para que você também trabalhe os seus anseios, suas preocupações, porque os pais querem o melhor para os seus filhos, né? E nisso, às vezes, a gente acaba querendo fazer por eles, né? Pode sufocar e as escolhas podem ficar comprometidas. Então, eles precisam ter o espaço dessa escolha para fazer melhores escolhas. Papo longo também. Eu gostaria de chamar a atenção, tá? Uma coisa que a gente ouviu com o Francisco com relação ao exercício físico. Gente, encontre o que você gosta de fazer, porque se você faz um exercício que você gosta, gostaria de falar sobre exercício físico, ele sugere que seja feito em coletivo, né? Poxa, Anderson, eu gosto de correr. Pô, existem várias pessoas que gostam de correr, junto num grupo, porque aí você consegue outras pessoas para te apoiar, te ajudar, gosta de esporte coletivo, futebol, isso é muito bom, gente, ajuda toda a parte social, que também ajuda na saúde mental. Excelente! Então, vamos trazer esses jovens para o equilíbrio emocional, ajudá-los a escolher de forma mais tranquila e elaborada suas profissões futuras, a ter o controle emocional nesse momento tão importante na hora da prova, acolham, estejam juntos, né? Apoiem. Então, isso vai ajudar numa melhor escolha e vai ajudar no equilíbrio da ansiedade, né? Numa fase importante para eles. E lembre-se, o tempo é muito relativo, né? O tempo, ele é importante,
mas ele tem que ser um tempo de qualidade. É isso. É isso. Queridos, deixem aí as suas perguntas, participem do podcast Ansiedade do Ponto, deem sugestões, traremos com o maior prazer todos esses temas aqui juntos para que nós possamos compartilhar. No mais, foi um prazer e até o próximo episódio. Beijinho a todos. Obrigado pela presença de vocês e até o próximo episódio, gente.